Há palavras de Jesus que confortam, e há palavras que cortam. João 15 não foi pronunciado para a multidão curiosa, mas para os discípulos que já estavam perto. Não foi dito aos de fora, mas aos de dentro. E é exatamente por isso que ele é tão temido. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta. Não se trata de afastados, mas de ramos em Cristo. Não se trata do mundo, mas da igreja. Spurgeon dizia que Cristo não veio para tornar o velho homem mais educado, mas para crucificá-lo. Ainda assim, grande parte da igreja moderna tenta permanecer na videira sem aceitar a poda. Quer o nome de Cristo, mas não o corte de Cristo. Quer a promessa, mas não a renúncia. Quer os frutos do reino, mas não a morte do eu. Porém, Jesus nunca prometeu vida confortável aos ramos. Prometeu apenas vida frutífera. E para que haja fruto, sempre haverá corte. Em Efésios, o Espírito Santo fala claramente à igreja: despojai-vos do velho homem. Não é uma sugestão, é uma ordem. Não é um acréscimo à vida antiga, é uma ruptura com ela. A conversão bíblica não é Cristo sendo enxertado na velha natureza. É a velha natureza sendo colocada na cruz. E quando isso não acontece, o que sobra é apenas religião, nunca discipulado. Jesus foi ainda mais direto em Lucas 14. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não disse que terá dificuldades para ser discípulo. Disse que não pode ser. A renúncia não é um nível mais alto da fé. É a porta de entrada do verdadeiro seguimento. A tragédia da nossa geração não é a oposição do mundo, mas a resistência da própria igreja ao chamado da cruz. O mundo nunca se escandalizou com a renúncia, sempre a odiou. Quem se escandaliza hoje é a própria casa que leva o nome de Cristo, mas rejeita o custo de segui-lo. Ramo que não aceita o corte, cedo ou tarde será lançado fora. Esta mensagem não foi preparada para agradar, mas para despertar. Não foi escrita para entreter, mas para confrontar. Aqui não falaremos de renúncias simbólicas, nem de perdas imaginárias. Falaremos da morte real do velho homem, da poda dolorosa do Pai, do abandono do mundo, do eu, da reputação, da segurança carnal, tudo aquilo que precisa cair para que Cristo finalmente viva. Porque onde não há renúncia, não há discípulo. Onde não há cruz, não há Cristo. E onde não há corte, não haverá fruto. Quando Jesus declarou em João 15 que o Pai é o lavrador e que todo ramo que não dá fruto é cortado, ele não estava falando de punição, mas de processo. O corte não é o abandono do ramo, é a tentativa final de salvá-lo da esterilidade. Ainda assim, poucos textos das Escrituras geram tanto desconforto dentro da igreja quanto esse. Porque a poda fere, interrompe, limita, expõe e, sobretudo, retira aquilo que o ramo aprendeu a amar, além da seiva da videira. A igreja moderna aprendeu a amar crescimento sem poda, promessa sem cruz, glória sem ferida. Mas o reino de Deus jamais avançou assim. Tudo o que Deus usa, ele fere antes. Tudo o que ele frutifica, ele corta antes. Tudo o que ele exalta, ele humilha antes. Spurgeon dizia: Deus jamais fará grande uso de um homem antes de tê-lo ferido profundamente. A poda não é castigo, é preparo. Não é rejeição, é purificação. Não é perda, é remoção do que impede o fruto. O problema não está na poda. O problema está no ramo que resiste a ela. A resistência à renúncia é o maior sinal de que algo dentro ainda não foi crucificado. Quando o Pai começa a tocar em áreas que sustentam nossa identidade, nosso conforto, nosso controle, nossa reputação, nossos prazeres escondidos, nossa segurança carnal, surgem as objeções silenciosas. Senhor, tudo menos isso.
Mas a cruz nunca pediu permissão. A cruz nunca negociou. A cruz nunca perguntou se a carne estava pronta para morrer. Efésios declara com firmeza: despojai-vos do velho homem. Não é adaptar o velho homem. Não é espiritualizá-lo. Não é educá-lo. É despojá-lo. É arrancá-lo como uma veste condenada. A poda começa quando o Espírito Santo aponta aquilo que você não quer perder. Porque tudo aquilo que concorre com Cristo pelo trono do coração precisa cair. Não importa se é pecado escandaloso ou apego silencioso. Não importa se é vício gritante ou orgulho disfarçado de virtude. Se rouba a seiva de Cristo, será cortado. A renúncia, então, se revela não como ato pontual, mas como estilo de vida. O ramo não é podado uma vez apenas. Ele é podado sempre que a vida começa a escapar do centro. Sempre que os afetos se descentralizam. Sempre que a alma começa a chupar seiva de outra fonte que não seja Cristo. A igreja que rejeita esse processo se transforma numa videira cheia de folhas e vazia de frutos. Muito movimento, pouca vida, muito barulho, pouca santidade. Spurgeon dizia: o cristão que teme a disciplina de Deus não entendeu ainda a seriedade da graça. Porque a disciplina não vem para destruir, mas para preservar. O ramo que não é podado cresce desordenadamente, se entrelaça, se deforma, se torna pesado demais para sustentar o próprio peso e cedo ou tarde quebra. A poda parece perda no começo, mas revela ser livramento no fim. A resistência da igreja à renúncia produziu uma geração de crentes empilhados dentro dos templos, mas vazios de transformação. Sabem cantar, mas não sabem morrer. Sabem pregar, mas não sabem perder. Sabem confessar, mas não sabem renunciar. O velho homem continua respirando debaixo das liturgias. O ego continua governando por trás das palavras santas. O mundo continua sentado no meio da congregação, usando roupa de culto e linguagem de fé. Mas Jesus não chamou a igreja para ser uma estufa de vaidades espirituais. Ele a chamou para ser um campo de sepulturas e ressurreições. Onde o eu morre, Cristo vive. Onde a carne cai, o Espírito governa. Onde o orgulho é quebrado, a glória de Deus se manifesta. Sem isso, tudo é teatro. E para o teatro religioso, o céu permanece em silêncio. O ramo que aceita a poda chora, mas frutifica. O ramo que foge da poda sorri por um tempo, mas apodrece por dentro. A renúncia sempre terá o som de perda para a carne, mas o som de libertação para o espírito. E não há como frutificar sem sangrar. Não há como viver sem morrer. Não há como seguir Jesus sem carregar algo que precise cair. A poda que a igreja rejeita hoje é exatamente a que salvaria sua santidade. É por isso que tanta coisa cresce, mas pouca coisa permanece. É por isso que há tantos ajuntamentos, mas poucos discípulos. A poda é o selo invisível de que o Pai ainda está cuidando da videira. E a pergunta que ecoa no silêncio deste primeiro chamado é simples, mas fatal. O que o Pai está tentando cortar em você? E você insiste em proteger? A maior ilusão da vida cristã moderna é acreditar que seguir Jesus é apenas acrescentar algo novo à vida antiga. Muitos não querem nascer de novo. Querem apenas uma versão melhorada de si mesmos. Mas o Evangelho nunca prometeu reforma do velho homem. Prometeu a sua morte. Despojai-vos do velho homem, diz Efésios. Isso não é metáfora suave. É sentença. Spurgeon dizia: Cristo não veio para fazer do velho homem um crente educado, mas para crucificá-lo. Onde não há execução, não há evangelho. O velho homem não perde força com o tempo. Ele precisa ser declarado morto. Ele não se aposenta com a maturidade espiritual. Ele se rebela contra ela. Ele não é domado com o uso da linguagem cristã. Ele se esconde atrás dela. O velho homem aprende a cantar os hinos, aprende a levantar as mãos,
aprende a dizer amém. Aprende até a chorar no culto. Mas ele não sabe morrer. E é por isso que tantas vidas permanecem estagnadas dentro da fé. Nunca houve sepultamento real. A renúncia que Jesus pediu à igreja começa com esse ponto irreversível. Ou o velho homem morre, ou Cristo jamais reinará plenamente. Não há conciliação possível entre carne e cruz. Não há diálogo saudável entre ego e espírito. Não há harmonia entre o trono do eu e o senhorio de Cristo. Um sempre tentará expulsar o outro. E o que governa seu coração não é o que você confessa com os lábios. É o que sobrevive quando a carne é confrontada. A grande resistência surge porque o velho homem carrega nossas memórias, nossos desejos, nossos afetos, nossos vícios, nossos sonhos de glória pessoal, nossa necessidade de controle. Ele quer continuar vivo dentro da igreja. Quer continuar dirigindo decisões espirituais. Quer continuar operando em nome de Deus, mas em favor de si mesmo. E quando o Espírito começa a tocar nessas áreas, a alma treme. Porque perder o velho homem também parece perder a própria identidade. Mas a cruz nunca prometeu preservar identidades. Prometeu criar uma nova. Spurgeon dizia: o que não pode ser crucificado com Cristo jamais poderá ser glorificado com Ele. A velha natureza não entra no reino, não atravessa a porta estreita, não herda as promessas, não permanece na videira. Tudo o que não morre com Cristo morrerá longe dele. Por isso, a renúncia não é um custo adicional da fé, é a própria definição do discipulado. O sofrimento que acompanha essa morte é real. Há luto, a sensação de vazio, a perda de antigos apetites, antigos confortos, antigas seguranças, antigas alianças. Não se abandona uma identidade sem dor, não se sepulta uma versão de si mesmo sem lágrimas. Mas essas lágrimas não são de derrota, são as dores de parto da nova criatura. A cruz fere, mas cura, mata, mas ressuscita, esvazia, mas enche. Tudo o que ela tira da carne, o Espírito devolve em vida. O velho homem sempre resistirá até o fim. Ele gritará quando for tocado, ele apelará quando for confrontado, ele se justificará quando for acusado, ele buscará acordos quando for sentenciado. Mas a cruz não é tribunal de negociação, é lugar de execução. E no dia em que a igreja entender isso novamente, ela deixará de produzir crentes confortáveis e voltará a produzir discípulos perigosos para o inferno. A renúncia do velho homem também não é um ato que se faz uma vez na vida. Ela é uma decisão diária. Tome a sua cruz cada dia, disse Jesus. Todos os dias, o velho homem tenta ressuscitar. Todos os dias, ele tenta recuperar território. Todos os dias, ele tenta reassumir o controle. E todos os dias, a cruz precisa estar presente. Não como símbolo decorativo, mas como instrumento ativo. O problema da igreja moderna não é falta de atividade, é falta de sepultamento. Há culto, há evento, há música, há ensino, há estrutura. Mas há pouco funeral do eu, pouco calvário interior, pouca rendição sem testemunhas, pouco morrer quando ninguém está olhando. E onde não há morte, não há ressurreição legítima. Só há encenação espiritual. O Espírito jamais construirá o caráter de Cristo sobre os escombros da carne viva. Ele só edifica sobre ruínas. Só estabelece o reino onde o eu foi destronado. Só libera poder onde houve renúncia real. Por isso, a pergunta que permanece após este confronto não é se você frequenta a igreja. É se o velho homem ainda frequenta você. Porque enquanto ele respirar, Cristo continuará limitado, mas quando ele cair, o reino avançará. Não há renúncia verdadeira enquanto o mundo ainda é amado em segredo. A Escritura é clara, dura e direta. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João 2,15. Ainda assim,
Uma das maiores contradições da igreja moderna é tentar viver o evangelho sem romper com o sistema que crucificou Cristo. Querem a coroa sem a rejeição, a promessa sem o escárnio, o nome de Jesus sem o ódio que esse nome carrega. Mas Jesus foi inequívoco. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. João 15:18. Spurgeon dizia: um cristão que tenta ser amigo do mundo acabará inimigo da cruz. O mundo não é apenas o cenário onde vivemos. É um espírito que governa valores, desejos, ambições e padrões. Renunciar ao mundo não é sair fisicamente dele, mas romper espiritualmente com aquilo que o sustenta. É cancelar alianças invisíveis. É cortar acordos silenciosos. É deixar de medir sucesso pelos critérios da terra e passar a medi-lo pela aprovação do céu. O problema é que a igreja aprendeu a negociar com o mundo. Trocou perseguição por aceitação. Trocou separação por relevância. Trocou santidade por aplauso. E pouco a pouco foi se tornando parecida demais com aquilo que deveria confrontar. Quando a igreja já não escandaliza o sistema, é sinal de que ela começou a servi-lo. Quando a mensagem já não fere, é porque foi moldada para agradar. Quando a cruz já não pesa, é porque foi substituída por um símbolo decorativo. Efésios declara que, antes da conversão, andávamos segundo o curso deste mundo. O problema é que muitos continuam andando do mesmo jeito, apenas com vocabulário cristão. Mudaram as músicas, mas não mudaram os desejos. Mudaram a linguagem, mas não mudaram as prioridades. Mudaram os ambientes visíveis, mas não romperam com o espírito invisível do mundo. Por isso vivem divididos. Querem agradar a Deus sem desagradar a carne. Querem servir a Cristo sem perder o favor do sistema. Mas a amizade com o mundo sempre cobra um preço. E esse preço é a esterilidade espiritual. Tiago foi direto. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não disse que é fraqueza, disse que é inimizade. Não há neutralidade nesse campo. Ou a vida aponta para Cristo, ou ela aponta para o mundo. Ou a cruz governa, ou o sistema governa. Não há dois tronos no mesmo coração. A renúncia do mundo não começa com grandes decisões públicas, mas com pequenos não secretos. Começa com escolhas silenciosas, com recusas discretas, com cortes invisíveis, com afastamentos que ninguém aplaude, com perdas que ninguém entende, com limites que ninguém vê, com amizades que precisam ser encerradas, com ambientes que precisam ser abandonados, com entretenimentos que precisam ser desligados, com ambições que precisam ser sepultadas. O mundo não perde o controle sobre alguém de uma vez, ele o perde aos poucos, à medida que a alma escolhe obedecer. Spurgeon dizia: o cristão mais perigoso para o inferno é aquele que não precisa do elogio do mundo para permanecer fiel, porque o mundo governa por aplauso, não por verdade. Ele recompensa os que se moldam. Ele exalta os que se ajustam. Ele promove os que se corrompem lentamente. A renúncia rompe esse mecanismo. Quem renuncia perde prestígio, mas ganha autoridade. Perde aceitação, mas ganha discernimento. Perde visibilidade, mas ganha profundidade. Perde conforto, mas ganha pureza. Jesus nunca prometeu que a renúncia ao mundo seria fácil. Pelo contrário, ele alertou que isso traria oposição, rejeição e desprezo. Mas também prometeu algo maior: vida. Vida que não depende dos aplausos. Vida que não se alimenta de likes. Vida que não se sustenta na aprovação humana. Vida que flui diretamente da videira. E essa vida só encontra espaço quando o mundo perde seu domínio. Há uma tristeza silenciosa na igreja que tenta viver entre dois reinos. Não experimentas a alegria plena do mundo, mas também não prova a plenitude do céu. Vive numa terra de ninguém espiritual, cansada demais para se rebelar, fraca demais para se separar,
E essa condição é mais perigosa do que a incredulidade declarada, porque gera a ilusão de que tudo está bem, quando tudo está morrendo por dentro. Renunciar ao mundo é também renunciar a uma identidade moldada por ele. É deixar de viver para a própria imagem. É abandonar a necessidade de ser visto. É desistir do controle da própria narrativa. É permitir que Deus escreva uma história que talvez não gere fama, mas certamente gerará glória. É aceitar ser pequeno aos olhos da terra para ser conhecido nos céus. No fim, o mundo sempre exigirá de você aquilo que Cristo já pediu primeiro: o coração. A diferença é que o mundo promete tudo e entrega nada. Cristo pede tudo e entrega a si mesmo. E quem recebe a Cristo nunca perde de verdade, ainda que pareça perder para todos. A renúncia que Jesus pediu à igreja passa inevitavelmente por esse ponto. Ou o mundo perde o seu trono, ou Cristo jamais o ocupará plenamente. E a pergunta que permanece é simples, mas incômoda. O que ainda te prende ao mundo, que você chama de normal? Entre todas as renúncias que Jesus exigiu, nenhuma é tão profunda quanto esta: renunciar a si mesmo. Não apenas renunciar a pecados visíveis, ao mundo ao redor ou a desejos desordenados, mas renunciar ao próprio direito de governar a própria vida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, disse Jesus. Este é o ponto onde muitos param. Aceitam abandonar o que é feio, mas não aceitam morrer para o que parece bom. Aceitam trocar hábitos, mas não aceitam entregar o controle. Spurgeon dizia: o maior ídolo do homem não está fora dele, mas dentro dele. Esse ídolo é o eu, o centro oculto de todas as resistências, o trono secreto onde a vontade própria insiste em permanecer. A renúncia da própria vida é justamente isto: destronar o eu para que Cristo reine sem rivais. Enquanto o eu governa, Cristo é hóspede. Enquanto o eu decide, Cristo apenas aconselha. Enquanto o eu conduz, Cristo apenas observa. E isso não é discipulado, é convivência religiosa sem senhorio. Renunciar a si mesmo não significa anular a personalidade, os dons ou a identidade. Significa submeter tudo isso ao governo de Cristo. Significa dizer: não vivo mais para satisfazer a mim, mas para obedecer a Ele. Gálatas ecoa esse chamado com uma sentença inescapável: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Evangelho não oferece uma parceria entre Cristo e o ego. Oferece uma substituição. Um toma o lugar do outro. A Igreja moderna luta profundamente com esse ponto, porque ele fere a raiz da autonomia. Vivemos na era do seja você mesmo, do siga o seu coração, do faça o que te faz feliz. Mas Jesus nunca disse: siga o seu coração. Ele disse: siga-me. E isso muda tudo. Porque o coração humano, quando não crucificado, é profundamente enganoso. Ele ama atalhos, evita a cruz, foge da perda, busca conforto, preserva a própria imagem. A renúncia da própria vida é exatamente a morte desse sistema interior. Spurgeon afirmou: a fé verdadeira começa quando o homem deixa de confiar em si mesmo. Enquanto alguém confia na própria sabedoria, no próprio discernimento, na própria estratégia, na própria justiça, na própria força, ele ainda não renunciou totalmente. Pode ter mudado de ambiente, pode ter mudado de linguagem, pode ter mudado de comportamento, mas ainda não mudou de centro. O eu ainda continua sentado no trono. Renunciar a si mesmo também significa desistir do direito de decidir o rumo da própria história. Isso é o que mais assusta. Não saber para onde se vai, não ter garantias, não ter controle, não ter mapas claros. Seguir Jesus é caminhar muitas vezes para lugares que a carne jamais escolheria. É perder oportunidades que o mundo chama de sucesso. É deixar portas se fecharem sem tentar forçá-las. É obedecer mesmo quando não se entende.
é caminhar mesmo quando não se vê. A renúncia da própria vida é o fim da negociação com Deus. Enquanto o eu governa, a vida espiritual é uma mesa de acordos. Senhor, eu faço isso, mas não aquilo. Eu te dou essa área, mas não aquela. Eu vou até aqui, mas não além. A cruz acaba com as barganhas. Ela diz: tudo é teu. E quando tudo se torna de Cristo, ele começa a formar algo que nunca poderia nascer da força humana, uma vida verdadeiramente livre. Este é o paradoxo do reino. Só é livre quem morreu. Só vive de verdade quem perdeu a própria vida. Só governa quem se rendeu. Só reina quem desceu. Jesus foi o maior exemplo dessa renúncia. Ele abriu mão da glória, da honra, do conforto, do direito de ser servido e desceu até a cruz. E foi exatamente ali, no ponto mais profundo da renúncia, que ele foi exaltado acima de tudo. A igreja que evita esse chamado produz crentes que querem os benefícios do céu sem entregar a própria vida. Querem paz sem obediência. Querem salvação sem rendição. Querem promessa sem renúncia. Mas isso é uma fé incompleta. Uma fé que ainda não passou pela porta estreita. Porque a porta não é estreita por causa dos pecados que ficam do lado de fora. Ela é estreita porque o eu não passa por ela. Renunciar à própria vida também é renunciar ao direito de ser compreendido. Muitos deixam de obedecer porque temem como serão vistos. Temem perder reputação. Temem ser rotulados. Temem ser rejeitados. Mas a cruz sempre foi um lugar público de vergonha. E quem anda com Cristo precisa aceitar esse preço invisível. Ser mal interpretado. Ser questionado. Ser deixado de lado. A renúncia nos tira do centro das atenções humanas, mas nos coloca no centro da vontade de Deus. No fim, a renúncia da própria vida é o ponto onde o discipulado deixa de ser teoria e se torna realidade. Não é mais sobre o que você frequenta. Não é mais sobre o que você diz crer. É sobre quem governa seus caminhos, seus planos, suas decisões e seus afetos. E a pergunta que este capítulo deixa não é confortável, mas é necessária. Quem está realmente no comando da sua vida hoje? Você ou Cristo? Há uma renúncia que poucos reconhecem como necessária, mas que decide todo o destino espiritual de uma pessoa. A renúncia dos afetos que competem com Cristo. Não se trata apenas de deixar pecados visíveis, abandonar o mundo exterior ou até entregar a própria vontade. Trata-se de algo mais profundo, aquilo que o coração ama em primeiro lugar. Porque o que governa a vida não é apenas o que a pessoa faz, é aquilo que ela ama. Jesus foi direto. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O problema é que muitos tentam seguir Jesus, mantendo outros tesouros escondidos. Continuam cantando para Cristo, mas amando secretamente aquilo que não pode caminhar com Ele. A renúncia verdadeira toca exatamente nesse ponto invisível, o centro dos afetos. Spurgeon dizia: o coração nunca fica vazio. Ou ele é dominado por Cristo, ou será dominado por outra coisa. O grande engano espiritual de muitos é acreditar que podem amar a Cristo como Salvador, sem permitir que Ele reine como Senhor. Amam os benefícios da salvação, mas não se rendem ao governo de Jesus sobre desejos, planos, sonhos, ambições e relações. Amam a cruz como símbolo de perdão, mas resistem quando ela vem como instrumento de morte para velhos amores. O coração, então, se divide. E o coração dividido sempre perde força espiritual. A renúncia dos afetos é dolorosa porque ela não lida apenas com atitudes erradas, mas com coisas que muitas vezes parecem legítimas. Há pessoas que não precisam abandonar vícios escandalosos, mas precisam abandonar dependências emocionais, relacionamentos que não glorificam a Deus, amores que competem com a obediência, sonhos que se tornaram ídolos,
projetos que passaram a ocupar o lugar de Cristo. São amores que não parecem impuros aos olhos humanos, mas são rivais diante de Deus. Jesus disse: "Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim." Essa palavra não é uma declaração contra a família. É uma declaração sobre prioridade absoluta. Cristo não aceita ser apenas uma parte da vida. Ele exige o centro. Não porque seja tirano, mas porque somente no centro ele pode verdadeiramente salvar, transformar e governar. Spurgeon afirmou: "Um Cristo que não governa tudo, não governa nada." A renúncia dos afetos também expõe o que mais nos fere perder. Aquilo que você mais teme deixar é exatamente aquilo que mais precisa ser entregue. Aquilo que você mais protege é exatamente aquilo que mais precisa ser colocado no altar. Aquilo que você mais justifica é exatamente aquilo que mais concorre com o governo de Cristo. O coração sempre luta para salvar o seu ídolo preferido. O altar da renúncia não recebe apenas pecados. Ele recebe amores. Recebe planos, recebe sonhos, recebe expectativas, recebe identidades, recebe seguranças, recebe promessas que fizemos a nós mesmos, recebe histórias que queríamos escrever sozinhos. E muitas dessas coisas não são más em si, mas se tornam más quando tomam o lugar que só Cristo pode ocupar. A igreja moderna tem dificuldade com esse tipo de renúncia porque ela custa algo que não aparece nas vitrines religiosas: a perda de controle emocional. É fácil largar um pecado quando ele já destruiu tudo. É difícil largar algo que ainda dá prazer, status, segurança e senso de identidade. Mas a cruz não pergunta se aquilo ainda é agradável. A cruz pergunta apenas se aquilo glorifica a Deus. Spurgeon dizia: "Nunca estamos mais próximos de Deus do que quando Ele arranca de nós aquilo que mais amamos fora dele." Porque é nesse momento que o coração é revelado. Ou ele recua, ou ele se rende. Ou ele protege o ídolo, ou ele escolhe o Senhor. Não existe neutralidade nesse confronto. Toda vez que o Espírito toca em afetos desordenados, uma guerra silenciosa começa. E a vitória dessa guerra define o nível de profundidade espiritual da vida. A renúncia dos afetos não significa viver sem emoções, mas com emoções redimidas. Significa amar com ordem, desejar com submissão, buscar com temor, sonhar com obediência. Significa que Cristo passa a ser o critério de tudo o que move a alma. Ele filtra os relacionamentos. Ele pesa as escolhas. Ele direciona as ambições. Ele redefine os desejos. Ele disciplina os impulsos. Ele governa os afetos. Esse tipo de renúncia dói, porque ela desmonta a ilusão de que podemos seguir Jesus sem afetar profundamente nosso interior. Mas é justamente esse interior que Ele veio salvar. Cristo não morreu apenas para mudar o destino eterno, mas para reorganizar o coração agora. Onde isso não acontece, a fé se torna apenas um verniz sobre emoções que continuam sendo governadas pelo mundo. No fim, a renúncia dos afetos revela quem realmente ocupa o trono invisível da vida. Muitas vezes, não é o pecado que denuncia nossa falta de rendição, é o amor errado. Não é a queda pública, é o apego secreto. Não é a rebeldia aberta, é a concorrência silenciosa. E a pergunta que permanece após este confronto é inevitável. O que você ama hoje que Cristo tem pedido para colocar no altar? E você ainda insiste em proteger? Poucas coisas revelam tanto o coração do homem quanto aquilo em que ele deposita sua segurança. Onde ele se sente protegido, ali está seu refúgio. Onde ele se sente garantido, ali está sua confiança. E é exatamente nesse ponto que a renúncia se torna mais dolorosa. Quando Jesus toca nas nossas seguranças. Porque abandonar pecados é difícil. Renunciar ao mundo é custoso. Morrer para si mesmo é profundo.
mas abrir mão da sensação de controle é aterrador. Jesus nunca chamou ninguém prometendo estabilidade terrena. Ele chamou pescadores para deixar redes, cobradores de impostos para abandonar ganhos, líderes para perder posições, discípulos para caminhar sem saber onde dormiriam. Ele mesmo declarou: "O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Spurgeon dizia: "A fé que precisa de garantias para obedecer ainda não aprendeu a confiar." A renúncia da segurança é o ponto onde a fé deixa de ser teórica e se torna viva. A igreja moderna, porém, construiu uma fé baseada em proteção emocional, financeira e social. Muitos não seguem Jesus porque Ele é Senhor, mas porque esperam que Ele seja um tipo de seguro espiritual contra perdas, dores e riscos. Querem um Cristo que garanta conforto, não um Cristo que conduza pela cruz. Mas a cruz nunca foi um lugar seguro para a carne. Ela é segura para a salvação, mas mortal para as ilusões. Efésios nos lembra que nossa verdadeira segurança não está nas coisas visíveis, mas nas regiões celestiais em Cristo. O problema é que muitos querem as promessas celestiais, mas continuam se agarrando às garantias terrenas. Confiam mais em recursos do que no Senhor. Confiam mais em estruturas do que no Espírito. Confiam mais em pessoas do que na palavra. E silenciosamente, a fé vai sendo substituída por estratégias humanas. A renúncia da segurança terrena acontece quando o coração aceita que obedecer a Deus pode custar estabilidade, conforto e previsibilidade. Pode custar portas fechadas, pode custar rejeição, pode custar perdas financeiras, pode custar isolamento, pode custar solidão, pode custar reconhecimento, pode custar carreira. Mas o Evangelho nunca foi uma proposta de conforto. Foi um chamado para morrer e viver de um outro tipo de vida. Spurgeon afirmava: "Deus nunca promete proteger nossa carne do sofrimento, mas promete guardar nossa alma da perdição." E aqui está a diferença que poucos aceitam. A cruz não é uma apólice de seguro, é um instrumento de entrega. Ela não garante que tudo ficará bem aos olhos do mundo, mas garante que tudo será usado por Deus para a glória dele e para a purificação da alma. A renúncia da segurança também confronta nossa necessidade de controle. Queremos saber o próximo passo antes de obedecer. Queremos garantia antes de caminhar. Queremos clareza antes de nos entregar. Mas a fé bíblica caminha na escuridão confiando na voz. Abraão saiu sem saber para onde ia. Os discípulos deixaram tudo sem saber o futuro. Paulo foi preso sem saber o desfecho. Todos eles renunciaram à segurança para ganhar algo maior, a certeza de que estavam nas mãos de Deus. A igreja que se recusa a renunciar à segurança se torna previsível, administrável, domesticada. Ela aprende a calcular riscos demais e a confiar pouco. Ela mede resultados antes de obedecer. Ela pergunta: "Vale a pena?" Onde deveria perguntar: "É a vontade de Deus?" E assim, lentamente, vai trocando o sobrenatural pelo controlável, o espírito pelo planejamento excessivo, a ousadia pela zona de conforto. A renúncia da segurança terrena também revela se Cristo é suficiente. Se Ele basta quando tudo se move. Se Ele sustenta quando os pilares caem. Se Ele consola quando os recursos acabam. Se Ele permanece quando as pessoas vão embora. Se Ele é tesouro quando tudo mais deixa de ser. Porque só nesse lugar se descobre se a fé era apenas apoio emocional ou fundamento eterno. Spurgeon dizia: "A fé verdadeira não precisa saber onde pisa, desde que saiba em quem confia." A renúncia da segurança nos ensina justamente isso: a transferir o peso da vida das mãos humanas para as mãos de Deus, a parar de construir altares sobre a arena, a deixar de depender de muletas espirituais, a aceitar que a vida com Cristo não é uma estrada pavimentada,
mas um caminho estreito, onde a presença dele é a única garantia. Quando a segurança terrena cai, duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa se revolta, ou ela se rende. Ou ela acusa Deus, ou ela se aprofunda nele. Ou ela recua para o mundo, ou ela avança para o reino. Esse é o teste invisível da renúncia. E é por isso que tantos abandonam o caminho quando as garantias desaparecem. Nunca tinham renunciado de verdade. Apenas estavam usando Deus como meio de proteção. A renúncia que Jesus pediu à igreja passa exatamente por este ponto sensível. Trocar a segurança do chão pela segurança da promessa. Trocar a garantia humana pela fidelidade de Deus. Trocar o controle pelo descanso na soberania. E a pergunta inevitável que este capítulo deixa é: em que você realmente se sente seguro hoje? E isso ainda é Cristo? Há uma linha invisível traçada por Cristo no meio da multidão que o segue. De um lado estão os admiradores, do outro, os discípulos. Entre eles está a renúncia. Não é o talento que separa esses dois grupos. Não é o tempo de igreja. Não é a posição espiritual. É a disposição de perder tudo para ganhar Cristo. Spurgeon dizia: a cruz é o teste infalível da fé. Onde ela é rejeitada, a fé também é falsa. Muitos gostam de Jesus como Salvador, mas poucos o aceitam como Senhor. Gostam do perdão, mas resistem ao governo. Querem alívio da culpa, mas não querem mudança de direção. Querem livramento do inferno, mas não querem morrer para o mundo. Essa contradição gera uma igreja cheia de convertidos ao conforto, mas vazia de crucificados. E onde não há crucificação, não há ressurreição legítima. Jesus foi claro em João 15. O ramo que não permanece é lançado fora e queimado. Não se trata de membros afastados do convívio religioso, mas de pessoas que permaneceram externamente ligadas à videira, mas nunca aceitaram a poda. Permanecer não é estar perto, é estar submetido. Não é frequentar, é frutificar. Não é ouvir, é obedecer. A renúncia é a evidência silenciosa de que alguém realmente permanece em Cristo. A renúncia também revela o tipo de igreja que estamos construindo. Uma igreja sem renúncia é numerosa, mas fraca. É organizada, mas estéril. É barulhenta, mas sem autoridade espiritual. Já uma igreja crucificada pode ser pequena aos olhos do mundo, mas é temida no inferno. Porque o reino não avança pela força da multidão, mas pela autoridade dos que morreram para si mesmos. Spurgeon afirmou: o cristianismo que não exige tudo do homem não é o cristianismo de Cristo. Isso fere profundamente a mentalidade moderna, que transformou o evangelho em produto, a fé em experiência emocional e a igreja em ambiente de conforto. Mas Cristo nunca negociou os termos do discipulado. Ele nunca suavizou a cruz para manter seguidores. Pelo contrário, ele frequentemente afastava os que buscavam facilidades. A renúncia é o que impede que a fé se torne apenas um discurso. Ela encarna a verdade. Ela materializa a cruz. Ela dá peso às palavras. Quando alguém renuncia, o mundo percebe. Quando alguém renuncia, o inferno reage. Quando alguém renuncia, o céu reconhece. Porque a renúncia não pode ser falsificada facilmente. Pode-se fingir lágrimas, pode-se fingir oração, pode-se fingir santidade exterior. Mas não se finge perder tudo por Cristo. A igreja que rejeita a renúncia inevitavelmente se adapta ao mundo. Ela ajusta a mensagem. Ela silencia sobre o pecado. Ela relativiza a cruz. Ela substitui arrependimento por motivação. Ela entrega consolo onde deveria entregar confronto. E assim, sem perceber, vai criando uma fé que não salva do mundo, apenas ensina a conviver com ele. O fim de toda renúncia não é a perda, é o ganho supremo. Cristo por inteiro. Paulo declarou que tudo quanto perdeu,
considerava como dano pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele não estava falando de doutrina apenas, mas de relacionamento, de senhorio, de comunhão. Quando tudo mais sai do centro, Cristo entra em plenitude. Quando os ídolos caem, o trono fica livre. Quando a cruz se instala, a vida verdadeira começa. A renúncia que Jesus pediu à igreja nunca foi uma exigência cruel. Foi um ato de misericórdia. Porque nada nos destrói mais do que aquilo que tentamos preservar fora da vontade de Deus. Nada nos aprisiona mais do que aquilo que nos recusamos a entregar. Nada enfraquece mais a fé do que a tentativa de viver entre dois reinos. A renúncia corta para curar, mata para libertar, esvazia para encher. O juízo de Deus nunca começará no mundo, sempre começa na casa dele. E o instrumento desse juízo não é o castigo inicial, mas a poda. O fogo que primeiro acende no altar da igreja é o da purificação. A pergunta, então, não é se o mundo aceitará a mensagem da renúncia. O mundo sempre rejeitará. A verdadeira pergunta é se a igreja ainda terá coragem de aceitá-la. Porque, no fim, ninguém será julgado pela quantidade de mensagens que ouviu, nem pela quantidade de cultos que frequentou, nem pelos dons que manifestou, nem pelas funções que exerceu. Todos serão confrontados com uma única pergunta eterna: você renunciou a si mesmo ou apenas usou meu nome para continuar sendo quem sempre foi? A renúncia é o selo invisível dos que realmente pertencem a Cristo. Ela não aparece em certificados, não depende de títulos, não cresce em holofotes. Ela acontece no secreto, no sofrimento, na perda, na obediência, no abandono silencioso da própria vontade. E quando tudo isso é feito, não sobra um herói espiritual. Sobra apenas um discípulo. E isso é exatamente o que Jesus sempre quis. Se esta mensagem confrontou o seu coração, não a trate como apenas mais um conteúdo. Palavras como estas não passam por nós por acaso. Quando Deus fala, Ele espera resposta, não aplauso. Se você deseja continuar sendo despertado, confrontado e edificado na verdade do Evangelho, inscreva-se agora no canal A Escola do Príncipe. Este canal existe para formar discípulos, não apenas ouvintes. Há outros vídeos aqui que aprofundam esse mesmo chamado à cruz, à santidade e à renúncia verdadeira. Conheça também os nossos outros conteúdos e permita que o Espírito continue trabalhando em você, camada por camada, até que Cristo seja tudo. Que o Senhor encontre em você um coração rendido e que a sua obra não pare até que Ele seja plenamente formado em você.